coronavírus se transformou em uma emergência global e tem gerado bastante preocupação. O nosso papel aqui não é estimular o pânico, nem minimizar possíveis efeitos, mas informar. Eu sou Matheus Magenta, da BBC News Brasil aqui em Londres, e neste vídeo eu trago 10 boas notícias sobre o surto atual. Até agora. Primeira boa notícia, a gente sabe qual é o vírus. No 10º dia do surto, já havia sido identificada a sequência do genoma do coronavírus. Os primeiros casos de AIDS, por exemplo, foram descritos em junho de 1981 e foram necessários mais de 2 anos para identificar o vírus causador da doença, o HIV. Neste surto atual, já sabemos que é um novo tipo de coronavírus do grupo 2B, da mesma família da SARS, razão pela qual se chama SARS-CoV-2. A doença é Covid-19. Ficou claro? O vírus se chama SARS-CoV-2 e a doença Covid-19. As análises genéticas afirmam que ela tem uma origem natural recente, ou seja, chegou aos seres humanos entre o final de novembro e início de dezembro, e que, embora os vírus sofram mutações, a frequência de mutação desse coronavírus não é muito alta, pelo menos por enquanto. Segunda boa notícia, a gente sabe como detectar o coronavírus. Desde 13 de janeiro, com base em informações divulgadas pela China, governos e especialistas de todo o mundo puderam desenvolver testes de laboratórios para detectar o vírus. Também passamos a adotar outras formas de diagnóstico, como análise clínica feitas por médicos e exames de imagem do pulmão. Isso porque esse coronavírus afeta o pulmão de uma forma bastante peculiar e muitas vezes é visível em um exame desse tipo. Terceira boa notícia. Na China, a situação está melhorando até agora. As fortes medidas de controle e isolamento impostas pelo governo parecem estar gerando resultado positivo, segundo as estatísticas oficiais. Há semanas, o número divulgado de casos vem diminuindo a cada dia. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer quando essas medidas forem flexibilizadas. Mas, de certa forma, a situação na China pode estar se encaminhando para representar uma certa luz no fim do túnel para outros países que agora começam a ser afetados. Quarta boa notícia. 8 em cada 10 casos são leves. A doença não causa sintomas ou ela é leve em 81% dos casos, segundo um amplo estudo com milhares de pessoas na China. É importante lembrar que grande parte dos infectados nem entra nos dados oficiais porque o diagnóstico sequer é feito. Existe sim um grande foco no número de mortes, mas não podemos deixar de mencionar que a maioria absoluta passa, digamos assim, sem arranhões pelo coronavírus, como se fosse uma gripe leve. Em 14% dos pacientes diagnosticados, o coronavírus pode causar pneumonia grave, e em 5% pode se tornar bastante grave ou até fatal. Vamos lembrar que são 5% dos casos com diagnóstico oficial. Quando se considera que muito mais gente contrai o vírus, mas não tem diagnóstico, não apresenta sintomas, não vai ao hospital, os efeitos graves afetariam um percentual bem menor de pessoas. Quinta boa notícia, cura. Em geral, os únicos dados que circulam por aí são do aumento do número de casos confirmados, do número de mortes, quantos países já têm a doença, mas a maioria das pessoas infectadas é curada. Há 13 vezes mais pacientes curados do que mortos, e a proporção está só aumentando. É bom lembrar isso. No último vídeo que fizemos, muita gente se perguntava se a doença tinha cura. Até agora, não tem cura por meio de remédio que possa encurtar o período de infecção pelo vírus. Mas tem cura sim quando a gente considera que nosso sistema imunológico enfrentou o vírus. Esse ciclo de infecção pelo vírus normalmente se encerra depois de 2 semanas. Não é como o HIV, que permanece no corpo e demanda um acompanhamento permanente. Sexta boa notícia, o coronavírus quase não afeta os mais jovens. A mortalidade em pessoas com menos de 40 anos é de apenas 0,2%, isso segundo dados do estudo da China com mais de 44 mil pessoas. Nas crianças, os sintomas tendem a ser leves e podem passar despercebidos, e não levar a um diagnóstico formal e assim entrar na conta de pessoas que ficaram doentes. É claro que essa é uma boa notícia que não pode tirar o foco de uma má notícia, que é a vulnerabilidade das pessoas mais velhas, mas este é um grupo de risco para quase todas as doenças. Sétima boa notícia, esse vírus é facilmente inativado. Isso pode ser feito com diversas soluções em apenas 1 minuto, envolvendo produtos com álcool ou água oxigenada, por exemplo. Segundo especialistas e autoridades, a lavagem frequente das mãos com água e sabão é a medida mais eficaz de evitar o contágio. Lavar as mãos de 5 a 10 vezes por dia é o mais recomendado. Lembrando que sempre que voltar da rua e depois de usar o transporte público é fundamental. Oitava boa notícia, já existem mais de 150 artigos científicos. É tempo de ciência e cooperação, além de muitos outros disponíveis em bancos de artigos que ainda não foram revisados por seus pares. São trabalhos preliminares sobre vacinas, tratamentos, genética, epidemiologia, diagnóstico e aspectos clínicos. Esses artigos foram produzidos por quase 700 autores espalhados pelo planeta. Em 2003, quando a SARS aconteceu, por exemplo, levou mais de 1 ano para obter menos da metade desse total de artigos. Nona boa notícia, já existem protótipos de vacina. Nossa capacidade de projetar novas vacinas hoje está bastante avançada. No
No caso do novo coronavírus, já existem mais de 8 projetos em andamento. Existem grupos que trabalham em projetos de vacina com outros vírus semelhantes e agora eles tentam adaptar tudo para fazer um esforço contra essa emergência. O que pode aumentar o tempo desse desenvolvimento dessas vacinas são todos esses testes necessários, como toxicidade, efeitos colaterais e segurança das pessoas. É por isso que se fala em vários meses ou até anos, mas vários protótipos já estão em curso e alguns deles já devem ser testados em breve em humanos. 10ª boa notícia, já existem mais de 80 ensaios clínicos com antivirais em curso. As vacinas são preventivas, mas o importante agora são os possíveis tratamentos de pessoas que estão doentes. Já existem mais de 80 estudos clínicos para analisar tratamentos contra o coronavírus. São antivirais que foram usados em outras infecções, já foram aprovados e sabemos que são seguros. Um dos que foram testados em humanos é o Remdesivir, um antiviral de amplo espectro, ainda em estudo, que já foi testado contra Ebola, SARS e MERS. Outro candidato é a cloroquina. É um antimalárico que possui uma atividade antiviral potente. Está provado que este composto bloqueia o novo coronavírus in vitro e já está sendo usado em pacientes que tiveram pneumonia devido ao coronavírus. Outros estudos são baseados no uso de antissoro de pessoas que já se recuperaram da doença, por exemplo. Há testes também envolvendo novas terapias com substâncias selecionadas mediante inteligência artificial. Mas, segundo especialistas, hoje estamos certamente bem mais preparados para enfrentar desafios desse tipo. Quer mais detalhes? Entra no link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Até a próxima. Obrigado.